Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à terceira edição das Conversas Improváveis. É uma iniciativa que resulta de uma parceria do Expresso e da ProBeb, a Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas, que decorre desde 2024. Em 2025 estivemos juntos, agora mantemos estas conversas improváveis sobre políticas públicas em 2026. Nestas três edições já conversámos um pouco sobre tudo, sobre saúde, sobre ambiente e circularidade. Hoje centramos a nossa atenção sobre a economia, baseados num estudo que vai ser agora apresentado e depois debatido por um painel de luxo sobre o impacto económico do ecossistema ProBeb, quando sabemos que o setor continua a ter um peso muito, mas muito relevante na economia portuguesa. Sem mais demoras, vamos agora conhecer este mesmo estudo. Chamo o coordenador do estudo, o professor Filipe Grilo, é Head of Applied Research da Porto Business School. Seja muito bem-vindo. Ora bem, boa tarde. Aí está. O nosso objetivo essencial, na altura, quando fomos desafiados pelo Francisco e pelo Márcio, foi precisamente perceber qual era o impacto económico do setor que a ProBeb representava, dos associados que a ProBeb representava, e esta experiência foi muito interessante porque, para além disto, nós conseguimos encontrar mais evidência muito importante para o setor, também para a avaliação de políticas públicas. Aliás, é por isso que estamos aqui também, políticas públicas, e vamos falar pela primeira vez, talvez, de uma vertente mais económica destas políticas públicas. Portanto, esta pequena apresentação, o meu objetivo é só dar-vos um breve enquadramento deste estudo. Este estudo pode e deverá ser consultado também pela ProBeb e também pela Porto Business School, tem todo o prazer em disponibilizá-lo. Mas, essencialmente, aqui esta pequena apresentação tem apenas como um pequeno objetivo mostrar-vos o que é que este estudo contempla em termos de resultados. Obviamente vamos começar simplesmente por uma descrição do que é ProBeb, para quem ainda não está habituado, de certeza que muito pouca gente tem esta falha de noção, mas depois vamos verdadeiramente para os impactos económicos do estudo, não só ao nível do setor da ProBeb, mas depois também começamos a inferir sobre outro tipo de fenómenos que estão a acontecer a este setor, que, olhando para o volume de negócios, parece que o setor parece imune a qualquer problema, mas eu vou depois mostrar-vos que tem havido problemas, só que o setor tem sido também muito eficiente a contornar esses problemas e a conseguir competir apesar desses problemas. Portanto, o que eu quero chamar a atenção aqui é, se há um grande takeaway disto, é que olhar apenas para a evolução das vendas é muito redutor, porque esconde muitos dos desafios que este setor enfrenta e, mais do que isso, para além dos desafios, esconde também a capacidade que o setor demonstrou ao longo do tempo. Portanto, só para termos uma noção, portanto, a ProBeb é a associação que representa o setor das bebidas refrescantes não alcoólicas na economia, e também convém sempre destacar os stakeholders também relevantes junto da associação ProBeb, que é a FIPA e a UNESDA, porque também temos que perceber que não só o setor, ele não está isolado na economia, ele tem também toda uma cadeia de valor à volta do setor. Portanto, o setor não é só um setor, é um ecossistema, daí que também é importante realçar esta questão, e não só a nível português, mas também a nível europeu, a nível internacional, e é por isso também que colocamos aqui como este enquadramento. E, portanto, vamos então à pequena descrição. Eu peço desculpa, eu tendo o mic posso andar à vontade? Ótimo. Ótimo. Peço desculpa, mas isto eu de ser professor, eu gosto de ter o palco todo, portanto eu prefiro estar aqui à vontade. Portanto, vamos começar. Eu quero chamar-vos a atenção para já para o gráfico do volume de negócios. O que é que nós vemos? Vemos um setor que, até à altura da pandemia, ele estava relativamente constante. E isto é um problema para um setor económico, porque nós precisamos das empresas a crescer. Há sempre aquela ânsia, nós temos que pôr a crescer, temos que fazer mais valor. Portanto, o setor parece que está ali adormecido, e mais uma vez, eu vou chamar a atenção que isto não é o caso,
é só uma parecença, e depois, claramente, nos últimos anos, aproveitou também a dinâmica económica do país para crescer. Mas eu quero focar já na segunda parte, no segundo gráfico, que mostra o quê? Mostra a capacidade exportadora deste setor. E o que é que mostra? Mostra que, apesar de o volume de negócios estar relativamente constante ao longo do tempo, o setor trabalhou muito para aumentar a sua capacidade de internacionalização. Ou seja, juntando os dois, que é importante referir, o setor conseguiu sobreviver por causa da questão da internacionalização. Sem a internacionalização, o setor enfrentava um problema sério de vendas nacionais. E, portanto, mais uma vez, o que eu quero chamar a atenção é que este volume de negócios esconde muita informação. Já falaremos da questão dos choques que acabaram por pôr em causa o próprio crescimento do sistema, mas só para termos uma noção, nós estamos a falar de dados de 2024, o ecossistema produz cerca de 780 milhões de euros em volume de negócios e emprega cerca de 1.800 postos de trabalho. Eu gosto sempre de dizer, quando falo de postos de trabalho, estamos a falar de 1.800 famílias, para termos uma melhor noção, certo? E, portanto, temos uma intensidade exportadora de 30% ali no topo que foi em 2023, mas relembro, só para vermos o gráfico, em 2008, a intensidade exportadora, lida pelo gráfico do lado direito, está a cerca de 10%. Ou seja, houve um triplicar da capacidade exportadora deste setor, o que mostra que este setor teve que lutar para se assumir como um player internacional. Então, que transformações é que nós destacamos desde 2008 até aqui? Portanto, claramente, temos 3 alterações fiscais e regulatórias que nós já conhecemos o país em que temos, sabemos que o sistema fiscal vai mudando com alguma regularidade, mas, essencialmente, nós temos aqui 2 grandes alterações a nível de impostos e uma terceira que ainda está a começar e que vai impactar seriamente o futuro deste setor. Portanto, 2 alterações significativas, a alteração do IVA, a alteração essa do IVA que foi sobre os refrigerantes, não foi sobre, por exemplo, as bebidas alcoólicas, e, portanto, aqui já pode ter provocado, por exemplo, uma assimetria fiscal face a outros produtos, como, por exemplo, o vinho, e, claramente, o grande problema que foi introduzido pela alteração fiscal, que foi o imposto sobre as bebidas açucaradas, que afetou os refrigerantes e não, por exemplo, os sumos. E, portanto, a partir de 2017 introduz este imposto e um dos nossos objetivos neste estudo foi precisamente perceber qual o impacto económico desta alteração fiscal. Não nos podemos esquecer que também há agora um novo sistema que vai entrar em vigor ao nível da reutilização das embalagens e a Proveb, mais uma vez, à frente destas tendências, sempre também interessada em incorporar estas componentes de sustentabilidade e de reciclagem, está com o Governo, de certa forma, a tentar implementar com mais eficiência todo este sistema. Para além das alterações fiscais e regulatórias, temos aqui 2 alterações importantes ao nível do ecossistema de Proveb. Obviamente que o turismo, eu começo pelo turismo, já falaremos das importações paralelas, mas ao nível do turismo, sabemos bem que com mais turismo em Portugal, também, à partida, a plataforma Proveb vai acabar por vender mais. E obviamente que isto é bom. Só que também, mais uma vez, é daqueles fatores que podem ajudar a mascarar as outras realidades. E, portanto, também, com o nosso objetivo nesse estudo, foi tentar perceber qual foi o impacto do turismo nas vendas do negócio e se isso ajudou a alavancar ainda mais o ecossistema. Outra questão que está essencialmente também, de certa forma, relacionada com a questão do imposto esse que acontece em Portugal, mas não acontece noutros países europeus. O que significa que cria aqui uma assimetria fiscal entre países e pode criar também um incentivo perverso de importar bebidas refrigerantes produzidas noutros países que depois entram por via paralela no nosso país. E, portanto, também queremos realçar este fenómeno porque cada vez mais, e veremos isso, está a ter um impacto crescente no nosso ecossistema.
Então, nós vamos então começar a apresentar os resultados do nosso estudo, só para termos uma noção de como é que isto foi feito. Nós, quando avaliamos os impactos económicos, nós temos três fases de avaliação do impacto económico. Temos o impacto económico direto, aquele que é gerado diretamente pelas empresas associadas da ProBEV, mas sem os consumos das empresas associadas, também não há produção da cadeia de valor a montante. E, portanto, aqui entramos na segunda fase, que é a avaliação de impacto indireto, em que qualquer produção dos associados ProBEV também ajuda a produzir noutros mercados. Por fim, porque a ProBEV emprega cerca de 1.800 famílias essas que vão consumir, que precisam de padarias, que precisam de cafés, que precisam de supermercados, que precisam de apoios sociais. Tudo isto é atividade económica que é gerada pelos rendimentos destas famílias. E, portanto, isto é o que nós tentamos obter através do impacto induzido. Portanto, não é o facto dos associados da ProBEV apenas produzirem, e vou pôr aqui, entre aspas, apenas produzirem refrigerantes, que isto não impacta outros setores da economia. E, portanto, nós, com o nosso estudo, quisemos ver também, para além disso, o impacto transversal na economia. E em que variáveis? Essencialmente, estas 5. Portanto, obviamente, quisemos avaliar a produção, quisemos avaliar o volume de negócios, o valor acrescentado bruto, que nos dá uma aproximação mais importante ao PIB e, obviamente, emprego, as remunerações, os salários e também, porque o Estado está entre nós, obviamente tivemos que olhar para o impacto na receita fiscal. Portanto, esta é a metodologia que nós temos e a partir daqui vamos então aos resultados. Primeiro, impacto económico do ecossistema. Portanto, o que nós vimos foi ao longo dos anos, foi o impacto que o ecossistema gerou. Mas eu quis me focar apenas no último ano, 2024. Portanto, o ecossistema ProBEV consegue gerar de forma direta cerca de, lá está, os tais quase 800 milhões, mas este volume de negócios não para aqui. Gera também valor para a sua cadeia de produção e gera também valor para as empresas que, de certa forma, vendem por causa das famílias que trabalham lá. E com estes impactos todos, o ecossistema ProBEV acaba por ajudar a economia em cerca de 1.500 milhões de euros de produção. Não só temos estes 1.500 milhões de euros, mas, por exemplo, ao nível do emprego, estamos a falar em tocar cerca de quase 8.000 famílias. Portanto, as 1.800 que nós tocamos diretamente na questão do emprego direto, temos também depois a transformação e, de certa forma, o espalhar dos efeitos económicos nas outras famílias. Estamos a falar de cerca de 8.000 famílias. E mais do que isso, também o ecossistema gera, só num ano, cerca de 150 milhões de euros em receita fiscal. Portanto, há também um contributo que este ecossistema gera para o Estado. Dito isto, isto foi, de certa forma, a introdução ao nosso estudo. Mas nós quisemos ver para além disso e, sem dúvida, que sem este processo de co-criação entre a Porto Business School e a ProBEV, os outros próximos slides nunca iriam acontecer e, portanto, também queria realçar essa questão. Portanto, vamos ao próximo, que é o impacto económico do imposto sobre as bebidas açucaradas. Este foi um desafio metodológico imenso. Deu-me um prazer produzir este estudo precisamente por causa disto e nós, na altura, quisemos tentar perceber qual seria o impacto de perda de valor no negócio do ecossistema ProBEV por causa deste imposto. Quando o Estado coloca o imposto, torna mais caro o produto. Ao tornar mais caro o produto, as pessoas começam a tomar decisões. Se calhar não bebe tanto refrigerante. Se calhar vai para outro tipo de bebidas. Portanto, perde-se volume de negócio por causa deste imposto. E, por causa disto, nós quisemos tentar perceber o que é que teria sido da evolução do volume de negócios sem a introdução deste imposto. E é isto que nós conseguimos obter na linha tracejada. Este teria sido a evolução do volume de negócios da ProBEV sem o imposto. Reparem que agora não estamos a falar
de uma tendência constante de volume de negócios. A figura mexe consideravelmente, porque, obviamente, temos o momento da Troika, mas pós-Troika, sem o imposto, a tendência seria claramente crescente. E, portanto, o que eu quero demonstrar também é que a tendência constante, real, que aconteceu, também se deveu ao entrave que o imposto criou. E depois de obter esta estimação, o que eu quis perceber foi qual era o impacto económico da perda de volume de negócios causada pelo imposto. E é isto que nós temos nesta figura. Portanto, durante 7 anos, desde 2017 até 2023, o que nós estimamos é que a economia portuguesa perdeu cerca de 1.400 milhões de euros de produção. Quando se perde produção, perde-se empregos, cerca de 1.100. Quando se perde empregos, perdem-se salários. Quando se perdem salários, perdem-se receita fiscal. Ou seja, o Estado, ao introduzir este imposto, é certo que recarga imposto diretamente, mas o imposto, ao causar uma redução das vendas deste ecossistema, também traz perdas de receita fiscal, neste caso estimadas em 141 milhões de euros. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é quando nós temos o estudo da introdução do imposto, também temos que perceber o impacto negativo que o próprio imposto introduz na atividade económica e, por causa disso, a perda de imposto que vem desta perda da atividade económica. Por fim, nós quisemos também inspecionar a questão das importações paralelas. Isto, vou ser sincero, era algo que eu não fazia a menor ideia. É algo que eu tive que aprender muito com o Francisco e com o Márcio em relação a isto. E o gráfico é assustador. As importações paralelas eram irrelevantes. E atenção, nós só conhecemos os dados desde 2019, quando se começaram a estimar os primeiros dados. Ou seja, antes disso, à partida deveria ser irrelevante no panorama, mas vejam a velocidade a que estas importações paralelas estão ano após ano. E o que nós sabemos de dados de 2025 é que o ritmo ainda está a acelerar. Mas se mantivéssemos este ritmo para os próximos 5 anos, as importações paralelas podem chegar facilmente aos 10% de todas as bebidas. E, portanto, isto seria, num mercado que, ano após ano, enfrenta dificuldades de crescimento, ter um efeito de redução de vendas, porque há uma concorrência injusta, acaba por atrasar ainda mais a evolução do setor. E, portanto, só para termos uma noção, para já é residual, mas já pesa na economia. Portanto, estamos a falar de uma perda de cerca de 73 milhões de euros de produção na atividade económica e o próprio Estado sai a perder nestas importações paralelas em cerca de 7 milhões de euros por ausência de impostos. Por fim, que eu já sinto que estou bastante longo, quero deixar também a questão do turismo. Foi outra preocupação que quisemos perceber. Qual seria o peso que o turismo ocupa na dinâmica do ecossistema ProBem? Inicialmente, em 2009, pesava cerca de 5%. Passados estes anos todos, o que nós vemos é que já pesa 9%. E vocês pensam, bem, 9% ainda não é muito, mas se repararem, 5 para 9 é quase o dobro. Num setor que cresce relativamente pouco, isto significa que está cada vez mais dependente das dinâmicas do turismo. Ou seja, esta é mais uma evidência que a economia portuguesa caminha ano após ano para uma dependência crescente do setor do turismo e isto mostra também esta dinâmica no setor da ProBem. E é isto que eu tinha para vocês. Espero que fui bastante elucidativo. Muito obrigado. Obrigado. Foi muito elucidativo, professor Filipe Bilo, mas vai continuar connosco, até porque já está micado. Pode sentar aqui, por favor. Aqui nesta casa eu também já estou micada, portanto posso-me deslocar, porque somos uma casa onde somos todos muito livres. Queremos saber, de facto, aqui
mais detalhes deste importantíssimo estudo e também ouvir algumas reações aos dados que agora nos deu a conhecer. Mas para o debate chamo agora os nossos convidados. Rafael Alves Rocha, diretor-geral da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Seja muito bem-vindo aqui, por favor. O Pedro Neves de Sousa é advogado e sócio fundador da Dower Law Firm. Aqui, por favor. Foi também deputado à Assembleia da República na 16ª legislatura e, claro está, o Márcio Cruz, presidente da ProBEP. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por esta disponibilidade de estarem connosco e porque o Filipe falava disse uma frase que eu retive, realmente o Estado está entre nós, e vou precisamente começar por aqui, por um dado curioso deste estudo, é que diz, e começo por si, Márcio Cruz, o estudo conclui que o imposto sobre o setor de refrigerantes não alcoólicos provocou perdas superiores a 1,4 mil milhões de euros na economia portuguesa. O que lhe pergunto é que comentário lhe merecem estes dados, se é ou não surpreendente. Bom, eu diria que boa tarde a todos, antes de mais, obrigado por estarem cá e muito obrigado por conduzir e por moderar este painel, este rico painel. É um gosto. Eu diria que surpreendente não é. Nós tínhamos ideia do impacto que o imposto de açúcar traria ao nosso setor e aquilo que pretendemos com este estudo é evidenciar e de forma factual o impacto que isto tem na nossa atividade. O que é facto é que o imposto do açúcar tinha uma finalidade, a sua finalidade tinha por base dois princípios. O primeiro era modelar o comportamento do consumidor e, por outro lado, levar a que as indústrias ou as empresas deste setor reformulassem. O que é facto é que esse facto, também com base nos dados e até de um conjunto de stakeholders que se envolveram durante algum tempo, desde 2019 até 2023, verificou-se que a redução do teor de açúcar das bebidas foi muito significativa. E o que é facto é que quando olhamos para o impacto económico e para aquilo que era a finalidade do imposto, de facto este imposto incide exclusivamente sobre refrigerantes, incide sobre refrigerantes que não têm qualquer teor calórico, nem qualquer teor de açúcar, e o que é facto é que vai asfixiando este setor. Este setor precisa de crescer, é um setor que tem inovado muito ao longo dos anos, tem optado por dar opções de escolha ao consumidor, adaptar os seus formatos e as capacidades ao consumidor, dar-lhe liberdade de escolha, que é aquilo que o consumidor pretende, e entendemos que, de facto, medidas ou políticas públicas punitivas e que aumentam o preço ao consumidor não são de toda a forma efetivas. Então quero aprofundar porque é que diz que é, no fundo, aqui um imposto que é discriminatório e, de alguma forma, penalizador para o setor? Com que argumentos? Sim, é fácil. Basicamente, quando olhamos para este imposto, é um imposto sobre um ingrediente. Quando foi definido, era um imposto sobre políticas de saúde pública, um imposto que incidia sobre um ingrediente, o açúcar, e, no final, não deixa de ser um imposto que incide exclusivamente sobre um setor, sobre os refrigerantes. Quando temos outros alimentos açúcar, que têm gordura ou têm sal, que também fazem mal à saúde pública. Ou até mesmo açúcar. Ou até mesmo açúcar. Certo. Sim. Existem muitas outras categorias. Estamos a dizer que é um setor que contribui em termos de ingesta de açúcar para a população em geral. Estamos a falar que contribui cerca de 2%. Portanto, não tem esta relevância prevista ou inicial sobre o imposto. E, por outro lado, é também muito importante de salientar que é um imposto que incide sobre bebidas sem qualquer teor calórico, sem qualquer teor de açúcar. Portanto, por isso dizermos que é um imposto totalmente discriminatório. Portanto, incide sobre produtos sem açúcar, incide exclusivamente neste setor em refrigerantes, quando efetivamente nós temos compromissos de autorreformulação e dizer outro dado que é muito importante, que é, muitas vezes olhamos para a reformulação que este setor fez e entendemos que foi um imposto que levou a esta redução de açúcar ou à inovação, não é verdade. Desde 2013, e olhamos para os dados e estão presentes no estudo, o que é facto é desde 2013 até 2023, em 10 anos, este setor reduziu mais de 50% do teor de açúcar dos seus produtos. Seja ele com inovação, com ofertas com baixo teor calórico, com baixo teor de açúcar, foi capaz de inovar. Mas acha que de alguma forma este imposto desincentiva essa inovação e todas as reformas que o setor tem estado a fazer ao longo do tempo? Este estudo vem reforçar esse facto. Eu digo que não.
até porque os volumes de vendas neste momento estão muito próximos, já ultrapassam aquilo que era os volumes de vendas do início do imposto. Certo. Portanto, muito fruto também da capacidade E de da inovação dos resiliência, nossos não é? associados Certo. em reformular, em inovar, darem opções de escolha ao consumidor. E o que é facto é que, ao final deste período, o nosso volume de vendas tem aumentado com menor teor de açúcar, ou seja, e a quantidade de açúcar que utilizamos no nosso setor diminuiu drasticamente. Dito de outra forma, diria que aumentamos o volume de vendas, diminuindo a quantidade de açúcar que colocamos no mercado. Portanto, e olhamos para os dados da saúde, olhamos para a obesidade em Portugal ao dia de hoje, e o que é facto é que a obesidade continua com os níveis muito preocupantes. Então, eu diria que este setor não é culpado pela obesidade em Portugal, seguramente, e nem estas medidas de políticas públicas têm o resultado que portanto, nesse sentido, defende a eliminação deste imposto? Eu ia por partes. Totalmente de acordo, sim. Defendemos a eliminação deste imposto. Diria que podemos começar pela eliminação dos produtos com baixo teor calórico. Entendemos que a autorreformulação e conjunta para os vários ingredientes que estão em causa e voluntária, não é? A autorregulação voluntária, não é? Também. Dados estes que, em parceria com a APED, com a FIPA, com o Ministério da Saúde, com o Instituto Nacional Ricardo Jorge, com a Nielsen, ou seja, com vários intervenientes, são factos, ou seja, entre 2019 e 2023, todos estes intervenientes estiveram juntos, definiram metas de redução, quer seja de produtos com alto teor de açúcar, além dos refrigerantes, e com os refrigerantes incluídos, nós mesmo com esta, eu diria, encontrar aqui um termo educado. Não saqueia. Mesmo num sistema adverso, certo. Já tínhamos um imposto, também tivemos de forma voluntária nestes compromissos de autorreformulação, e o que é facto é que as evidências, os resultados finais destes compromissos de autorreformulação entre vários ingredientes, sal, alto teor de sal, alto teor de açúcar e alto teor de gorduras, o que é facto é que ao final, no último checkpoint, todos, praticamente, se não todos, praticamente todos, cumpriram as metas e ultrapassaram as metas da reformulação. E eu vou cumprir aqui o equilíbrio dos tempos, ouvir também as opiniões dos restantes intervenientes deste painel. Rafael Alves Rocha, gostava de saber como é que a CIP olha para as principais conclusões deste estudo e qual é a posição que a CIP assume perante estes resultados. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu diria que, na verdade, este estudo veio confirmar ou sublinhar aquilo que seria, digamos, o conhecimento mais ou menos tácito daquilo que foi a motivação para a criação deste imposto. Ainda que, digamos, a motivação para a criação do imposto fosse benigna, ou seja, supostamente aquilo que era o bem último, que era o melhor da sociedade, e combater a obesidade, a saúde pública, veio-se a provar ao longo deste período que essas medidas imediatistas nem sempre têm o seu reflexo como objetivo final. E se a carga fiscal até aumentou no início, digamos, da cobrança deste imposto, ela não se vai verificar depois, à medida que o imposto vai crescendo, a progressividade não corresponde àquilo que se nota no terreno. Ainda sobre este imposto, eu gostava de dizer duas outras coisas. A primeira é, se o objetivo primordial para a criação deste imposto, que era, de alguma maneira, combater a obesidade e um melhor fim público e uma saúde pública, provavelmente devia ter sido uma taxa. Porque aquilo que resulta de uma taxa é aplicado, digamos assim, depois no combate àquilo que se pretende combater. E não acontece aqui. Portanto, isto foi, na verdade, isto foi travestido de receita fiscal e não tanto daquilo que era, digamos, o motivo principal para a concretização da medida. A CIP, na verdade, em bom tempo, tornou público num documento que tinha 3 eixos, que era o Pacto Social, e um deles é que, de alguma forma, nós reivindicávamos 6% na totalidade para aquilo que era o setor agroalimentar. E porque há uma grande discrepância, quer em Portugal, quer em relação com outros países, aquilo que é o imposto cobrado neste setor. E a questão das importações paralelas, já vamos também aprofundar isso. Já lá iremos. Eu vou dar um caso muito simples, muito concreto. Uma refeição num restaurante é cobrada a 13%, mas depois se vai a um supermercado comprar uma refeição pré-confeccionada, paga 23%. Isto é um absurdo. Quando há um acréscimo de mais-valia de valor da indústria
do setor é penalizada. E, portanto, é também um exemplo concreto de que muitas vezes aquilo que move o Estado podem ser ter as melhores motivações do mundo e depois isso não concretiza no terreno. E aquilo que mais precisam também os empresários, as empresas portuguesas, e este setor é fundamental, em particular porque é que estamos a falar desse mesmo setor, é sobretudo previsibilidade. Nós necessitamos de previsibilidade. E aquilo que são hoje um conjunto de regulamentos que pesam sobre as empresas. Ou seja, está a falar de previsibilidade fiscal e regulatória. Fiscal, regulatória, administrativa, judicial, tudo isso. Tudo isso pesa imenso sobre aquilo que é hoje a atividade das empresas. São bottlenecks que, de alguma maneira, as estrangulam e não os permitem que elas possam desenvolver a sua atividade com maior sucesso. Incluindo a aposta na inovação. Inovação, investigação e desenvolvimento. Acabou de dar 2 ou 3 exemplos muito concretos de que, na verdade, aquilo que foram medidas concretas voluntaristas da própria indústria contribuíram muito mais para aquilo que foi o descer do teor dos açúcares do que, meramente, este imposto. E, portanto, o que nós defendemos, sobretudo, é que o Estado possa realmente abrir caminho para que as empresas tenham as melhores condições para concretizarem aquilo que é a sua atividade profissional. E tantas vezes são movidos por questões que, como eu dizia, repetindo, mas porque na verdade me parece aquilo que ressalta mais deste estudo que foi apresentado, é que muitas vezes as motivações podem ser benignas, podem estar no bom sentido, mas depois vem-se a verificar que os resultados ficam muito aquém. E, sobretudo, mas é através destes dados, destes estudos, da transmissão de know-how que devem ser monitorizadas as políticas públicas? Não? Eu diria, agora ao Planap, o Planap creio que tem esse objetivo primordial e suponho que está a trabalhar com todos os stakeholders que importam e que têm contributos muito válidos para esse trabalho, é exatamente isso, monitorização das políticas públicas. E eu espero que o Planap tome atenção a este estudo que foi aqui apresentado e que, em função disso, possa, de uma maneira, também fazer as suas recomendações para, num primeiro momento, como disse bem, conseguir que este imposto não veja mais a luz do dia. Certo, e este estudo também refere que há uma perda de mais de 1000 postos de trabalho. Até que ponto é que estas próprias medidas fiscais acabam por ter impacto na capacidade das empresas contratarem ou reterem postos de trabalho? Essas e tantas. Nós temos hoje aquilo que é um Ministério para a Reforma do Estado. Nós estamos muito expectantes que esse processo seja levado a bom porto e que tenha resultados muito concretos. Já se passou... E em que medidas é que acha que deve assentar essa própria reforma, nomeadamente com o impacto aqui no setor que estamos a debater? Por exemplo, naquilo que é desburocratização, por exemplo, aquilo que é simplificação. Eu sei que sobre este setor em específico há agora 2 espadas de Damócles, se posso chamar assim, que são a reciclagem e aquilo tem a ver com também as embalagens de uso único. E, de alguma maneira, isso vem impactar de novo os custos do setor, se vem, por um lado, permitir inovação, investigação, resiliência e que o próprio setor de suporte se tente reinventar, ao mesmo tempo, vem criar um conjunto de constrangimentos e que vem colocar mais custos sobre as empresas e tantas vezes não há forma de os suportar. E a verdade é que parece-lhe que este caso e este estudo que acabámos de conhecer acaba por demonstrar um pouco, de uma forma um pouco mais geral e até um pouco mais ampla, a forma como as políticas fiscais são desenhadas em Portugal? Nós temos-nos batido por um desagravamento quer do IRC, quer do IRS. Porque entendemos realmente que são muito asfixiantes, quer da atividade empresarial, quer daquilo que é o rendimento que as pessoas levam para casa. Com impacto no consumo. E entendemos que Portugal deve desagravar esses 2 impostos. Este é mais um caso concreto de como isso realmente afeta o dia-a-dia das empresas. Portugal, creio que tem a 3ª taxa de IRC mais alta a nível europeu. Em termos daquilo que é imposto sobre o IRS, nós temos 9 escalões, se não me falha a memória. Ou seja, e a progressividade também é outro dos bottlenecks que ataca a nossa legislação fiscal. Tudo isto são um conjunto de matérias, juntando ao sistema judicial, juntando à burocracia, juntando mesmo às leis do trabalho que estão em discussão nestes dias e que provavelmente teremos hoje alguma novidade sobre isso. A esta hora, precisamente, há uma nova negociação. Há uma nova negociação. Ou seja, tudo isto são constrangimentos que condicionam de uma forma
eu diria, quase asfixiante a atividade das empresas. E Portugal precisa realmente se libertar destas amarras. Celeridade e também, no fundo, aqui a tal previsibilidade. A previsibilidade é a palavra de toque para o empresariado. Pedro Neves de Sousa, na qualidade de advogado, o que lhe pergunto é como é que pode este setor deixar de ter, mesmo que seja de forma gradual, este imposto que diz que, e olhamos para estes dados, é de alguma forma discriminatório e também assimétrico. Sim, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da ProBEB. Foi com muito gosto que li o estudo e que estou aqui a participar neste debate. Eu diria que quando nós falamos em matéria fiscal de um imposto ou de uma taxa, utilizando uma linguagem anglo-saxónica, no news, good news, não é? Portanto, quando não há impostos, todos ficamos mais satisfeitos. Quando há um desagravamento fiscal, nós ficamos mais satisfeitos. Mas porquê é que são criados os impostos? Se calhar temos que ir à base para percebermos exatamente o que é que esteve aqui subjacente à criação deste imposto. Foi uma questão de saúde pública. E é uma questão que diria que qualquer cidadão concorda, isto é, então nós agora vamos tributar tudo aquilo que são bebidas açucaradas, e a ideia genérica seria esta. Já percebemos que, digamos, o âmbito subjetivo não foi tão amplo quanto isso. Há muitos produtos que ficam de fora. Há muitos produtos que ficaram de fora. E então, o que é que pretendia? Qual era a finalidade deste imposto? Por um lado, a tal saúde pública, motivando todos aqueles operadores a reduzirem os níveis de açúcar. Coisa que fizeram, não é? E, por outro lado, digamos, a induzir a que o cidadão não consumisse aquele tipo de produtos, porque quando há um imposto, por regra, há uma repercussão caro, claro. E, portanto, o produto torna-se mais caro. Isto acontece em diversos domínios. Ainda há pouco estava aqui a comentar, por exemplo, aqueles produtos que são vendidos em bares e cantinas de hospitais. Há uns anos atrás também houve uma proibição de consumo de produtos com açúcar. Como nas escolas também, não é? E, portanto, nas escolas, portanto, há aqui uma tendência generalizada e uma associação daquilo que tem açúcar àquilo que é a saúde pública, nomeadamente relacionado com a saúde até das crianças, também com a obesidade, com um conjunto de outros fatores. Ora, o que nós vemos aqui, este estudo traz isso em evidência, é, por um lado, o objetivo não foi bem cumprido, porque o âmbito subjetivo, ao fim e ao cabo, não atinge tudo aquilo que tem açúcar. Portanto, está direcionado apenas para refrigerantes. E penso que esta é a primeira reivindicação e a primeira sinalética que temos que sublinhar. E aí há uma discriminação, não é? E aí há uma discriminação. Em segundo lugar, há um aumento do volume de negócios, o que significa, pelo menos, não estando eu dentro do negócio, mas pelo menos pela análise do estudo, isto significa então que também não houve uma retração do consumo. Podemos introduzir aqui a questão, por exemplo, do turismo, que pode ser aqui uma alavanca, e parece-me que é uma alavanca muito importante, mas a verdade é que não há uma retração, isto é, não foi o facto de criarmos este imposto que fez com que o consumidor deixasse de consumir aquele tipo de produtos. Produtos esses, que foi aqui também sublinhado, que neste momento têm um valor calórico mais baixo, que tem menos açúcar. Portanto, digamos que o operador, digamos, cumpriu a sua missão, cumpriu aquilo que era o objetivo da própria lei, e a verdade é que o próprio consumidor aparentemente não deixou de consumir, o que significa, digamos, que a finalidade que esteve subjacente à criação deste imposto parece não ter sido cumprido. Não sei se com isto estarei a contrariar, digamos, aqui algumas das opiniões que foram relatadas, mas o que me parece neste momento é que este imposto tem duas soluções. Ou é um imposto que se extingue, e, portanto, os impostos são criados, são extintos e são alterados, e as próprias taxas de incidência, quer objetivas quanto à taxa, quer subjetivas quanto aos produtos, neste caso, que poderiam ser taxados ou tributados, então tem que ser revisto. Ou então a própria finalidade primeira deste imposto não está a ser cumprida. Por outro lado, este estudo também demonstra uma outra coisa, que é o impacto negativo que isto tem no próprio setor de atividade. Certo. Isto é, não obstante todas estas empresas terem feito um esforço ao nível daquilo que é investigação, inovação, no sentido de tornar os seus produtos mais saudáveis, chamemos-lhe assim, ou pelo menos menos prejudiciais para a saúde pública, isto não tem impacto, digamos, depois ao nível daquilo que é o imposto que eles têm de pagar. E depois este estudo traz-nos depois uma outra coisa, que é muito relevante. Nós às vezes olhamos para a árvore e não olhamos para a floresta. E a verdade é que aqui nós temos trabalhadores, nós temos a capacidade das empresas de dar melhores salários, ou de pagar melhor. As próprias famílias, se tiverem mais rendimento, como aqui foi dito há pouco, também tendem a consumir mais, não neste setor, mas em todos os setores. E, portanto, digamos, isto é, digamos, uma pescadinha de rabo na boca, no sentido em que o imposto está ali e tem que ser pago por todos os operadores. E, portanto, parece-me que neste momento é preciso repensar este imposto, se ele deve continuar a existir ou não, e, por outro lado, se continuar a existir este imposto, tentar perceber
Se deve haver uma tributação exatamente nos termos que é feita hoje, quer em termos objetivos, e falo em termos de taxa de incidência, quer ao nível subjetivo, ao nível dos produtos que devem ser abrangidos por este imposto. Mas basta vontade política para o Governo repensar e até eliminar o imposto, nomeadamente sobre produtos de consumo? Esta alteração tem que ser feita, ao fim e ao cabo, em sede legislativa, não é? Portanto, tem que haver vontade política. E eu diria que a vontade política nasce do facto dos próprios operadores demonstrarem esta realidade. Daí que este estudo pode ter uma importância capital naquilo que é a demonstração que a PROBEP pode fazer nas implicações que este imposto tem na vida de cada uma das sociedades que todos os dias investe o seu dinheiro em inovação, no sentido de tornar produtos mais saudáveis e continua a ter que pagar um imposto, afinal, exatamente igual. Portanto, sim, é uma questão de vontade política. Se houver vontade, tal como houve vontade política de criar um imposto, que traz sempre o rebuçado de aumentar a receita fiscal, aqui é preciso nós sempre pensarmos que sempre que um governo pensa em eliminar um imposto ou em baixar a taxa de incidência, há sempre contabilização daquilo que é perda de receita fiscal. E daí eu também falar, por exemplo, de um alargamento da base subjetiva, porque tem que haver sempre uma compensação, ou então, se este imposto deixa de entrar nos cofres do Estado, é preciso perceber onde é que se vai cortar. Mas há aqui também algo que eu acho que é muito relevante, é que este imposto deveria estar consignado àquilo que são despesas com a saúde. Não é? E muitas vezes nós em Portugal temos um problema. As ideias são boas no início, mas depois na prática as coisas não se concretizam. Isto é, era preciso haver um apuramento destes valores e perceber se efetivamente houve, digamos, um envio desta receita fiscal que é paga por todos os cidadãos para a saúde ou não, ou por onde é que foi este dinheiro. E Filipe Grilo, foi com grande entusiasmo que o ouvimos a apresentar este estudo e percebemos também através dos dados que compilou que estamos a falar de um setor que de facto está aqui em fase de uma estruturação e uma transformação muito grande. Mas o que lhe pergunto é, destes dados todos que aqui nos mostrou, houve algum que mais o surpreendeu? Eu diria que a ausência de crescimento no primeiro momento surpreende, porque estamos a falar de bens que são de primeira necessidade e que à partida deviam crescer, mas depois aqui também em conversa com o Márcio, ele próprio mostrou-me que é difícil neste setor que já é maduro crescer e se depois ainda em cima disto introduzirmos estas dificuldades adicionais, fica muito difícil depois o setor acabar por crescer continuamente. E isso leva-nos depois a repensar os impactos destes problemas, destes impostos e até, por exemplo, das importações paralelas. Porque as importações paralelas ainda dificultam ainda mais um setor que é maduro de crescer, porque de certa forma, é um mercado a fugir a este crescimento que está, de certa forma, a fugir por, de certa forma, distorções fiscais. Portanto, com estas distorções fiscais que o Estado cria, está, de certa forma, a dar um tiro no próprio pé da capacidade produtiva nacional, porque acaba por incentivar certos distribuidores a encontrar outras soluções mais baratas, que depois que foge, de certa forma, à produção local. E por isso nós percebemos que estamos a falar de um setor com efeito multiplicador na economia. Queres-nos explicar aqui de que forma é que imposto, e já vamos também aprofundar a questão do turismo e das importações paralelas, de que forma é que este imposto acaba por ter impacto em toda a cadeia de valor? Eu diria que o multiplicador é importante e é por isso que nós não fizemos uma análise de impacto apenas direto, mas fazemos um indireto e induzido, precisamente para perceber que não é apenas a redução da produção naquele setor que o imposto cria a dificuldade. Cria a dificuldade quando, por exemplo, o imposto precisa de embalagem, o setor precisa de embalagens, precisa de outros materiais e, portanto, há outras empresas que estão a depender daquele setor, a indústria de publicidade e depois também as próprias famílias que trabalham ali. Porque as famílias que trabalham ali precisam de escolas, precisam de hospitais, precisam de advogados, precisam de padeiros e, portanto, quando estas famílias deixam de receber dinheiro porque não estão a trabalhar, é menos outro tipo de atividades que deixam de se desenvolver precisamente por causa da questão do imposto. E depois, isto é algo que nós não falámos no estudo, estava fora do âmbito, mas poderíamos também
analisar as assimetrias regionais e onde é que isto verdadeiramente causa mais dano no país, e vamos perceber que não é nas grandes cidades que isto causa mais dano. Vocês também temos quase aqui um país a várias velocidades, não é? Também. É um país a várias velocidades, isso já o sabemos, mas é o Estado que deveria garantir a coesão social, que está a introduzir um mecanismo de anti-coesão social ao prejudicar continuamente esta indústria que está localizada em territórios que não são tão de rendimento elevado como, por exemplo, Lisboa ou Porto. E seguramente quem realiza estudos quer ver os efeitos na prática, saírem do papel. O que lhe pergunto, o que é que acha, que contributo é que este trabalho pode ter, até no sentido de alcançarmos aqui uma maior estabilidade regulatória e fiscal em Portugal? É interessante, eu gosto de frisar isto, é interessante como o estudo começou e como é que o estudo acabou. Porque quando nós estávamos na fase inicial deste estudo, obviamente que o objetivo da Porto Business School era mostrar mais uma vez que nós temos setores dentro da nossa economia que produzem e têm esta capacidade. Isto é importante. Mas eu, como economista, e fugindo mais para a parte da economia, menos para a parte dos negócios, a forma como o estudo acabou ainda tem mais valor, que é nós estamos a avaliar políticas públicas, que é algo muito raro em Portugal e que nós deveríamos trazer cada vez mais. Nós estamos a alertar que o imposto, sendo um imposto, não pode ser consignado, deveria ser a taxa para consignar a despesa para a saúde, tem outras implicações de perda de rendimento, de perda de produção, de perda de postos de trabalho. E, portanto, é preciso ter noção que quando introduzimos o imposto, quais são os impactos positivos, claro, mas também os impactos negativos. O que é que perdemos com a introdução do imposto? Porque o imposto vem, e falamos aqui por uma questão de saúde pública. Eu discordo completamente. Eu acho que é por uma questão de financiamento de saúde, diria. De saúde, se calhar financeira. Saúde financeira do Estado. Porque foi criado um imposto, não foi criado uma taxa. Uma taxa, sim. Porque se fosse criada uma taxa, eu aí diria que a saúde pública até seria uma boa razão. Mas o imposto especial de consumo, que é uma espécie de imposto especial de consumo, ele é criado para financiar o Estado. Porque não há consignação, é um imposto. Vai ao que eu lhe chamo, nas minhas aulas de finanças públicas, vai para a piscina do Estado. Portanto, o Estado depois utiliza o dinheiro como quiser. E, portanto, estes impostos especial de consumo têm uma vantagem, que é financiamento do Estado, mas as pessoas não se importam. Porquê? Porque o Estado tem uma preocupação com o bem-estar e, portanto, vê de forma mais fácil a introdução destes impostos do que, por exemplo, um aumento do IRS ou um aumento do IRC. Porque, à partida, quando é saúde pública... Exatamente, ou seja... Os utentes, os consumidores... As pessoas percebem bem, nós estamos... À partida é uma medida com outro tipo de Estamos a pagar mais, mas para proteger as pessoas. Sem dúvida. E, de facto, aqui no estudo que a Porto Business School realizou... Márcio, falávamos também, gostava de ouvir a sua opinião sobre as importações paralelas. De viva voz, quais é que têm sido os impactos destas importações paralelas para o setor? Os impactos têm sido muito grandes. Permita-me só fazer aqui um parênteses. Isto sentou-se completamente à vontade. Isto é uma conversa que se quer o mais fluida possível. Se quiserem entrar na conversa de algumas considerações, estejam completamente à vontade. Isto não é nada distante. Só por uma questão também de algum rigor, nós falamos aqui em impostos e taxas sobre produtos que fazem mal à saúde. Eu queria só fazer aqui uma reflexão, nenhum produto faz mal à saúde, nenhum produto alimentar faz mal à saúde desde que tomado com moderação. Com moderação, pois. E aquilo que é muito importante também para a população em geral é a questão da literacia, é informar os consumidores, eles estarem informados. E, portanto, nós não podemos diabolizar nem demonizar produtos, setores, empresas, a indústria agroalimentar como um todo, porque a indústria agroalimentar e de bebidas em Portugal e no mundo, não produzem veneno. Produzem produtos que nos alimentam, que nos hidratam e, portanto, nós não podemos olhar para estes impostos e deixar-nos enganar que eles têm essa vestimenta de políticas de saúde pública. Muito bem, fica essa nota. Se quiséssemos concretizar políticas de saúde pública, existem formas muito mais eficientes, e o exemplo que eu dava há pouco, nota-se aí muita eficácia e muita eficiência, e não foi necessário nenhum imposto para o efeito. O que é que este imposto está a trazer? Está a trazer essa perversidade e esta dificuldade das empresas em Portugal, como o professor partilhou, em termos de crescimento económico. É um setor que tem tido... A indústria e a economia em Portugal não se adapta rapidamente.
E, portanto, nós tivemos vários reveses durante muito tempo. Tivemos a crise económica, tivemos o aumento do IVA, tivemos uma pandemia, já muito nos esquecemos, mas tivemos uma pandemia que afetou gravemente este setor, e depois, para recuperar, nós temos uma dificuldade de recuperação muito elevada. Leva tempo. Depois, com o imposto, isto agrava a saúde financeira dos consumidores, deixam de ter mais poder económico, julgam que os impostos são as empresas que pagam. Portanto, o imposto vestido desta forma, o consumidor em geral julga, isto é, para as empresas está tudo bem. Esquecem-se que esses impostos somos nós consumidores, que o pagamos. E, portanto, leva a este fenómeno de entrada de produtos, e estamos a falar, a nossa associação representa empresas nacionais, mas também empresas internacionais estas que também têm produção local, que empregam cá, geram valor para Portugal. E o que é facto é que, quando lidam com esta dificuldade de entradas de produtos em Portugal, que existe a livre circulação de mercadorias e bem por toda a União Europeia, mas o que é facto é que cada país tem o seu regime fiscal. E aquilo que nós notamos é que alguma parte deste regime fiscal não está a ser cumprido de acordo com aquilo que as nossas empresas, dos nossos associados estão a fazer, que se cumprem rigorosamente. Estão com muita dificuldade de lidar com essa desigualdade, não é? Muito. Isto é como o professor identificou, portanto, o crescimento quintuplicou, portanto, nos últimos anos, os dados mais recentes que temos foi um crescimento de 162% em 2025, portanto, o que agrava ainda mais este problema e cria destruição, cria concorrência desleal para quem tanto tem feito para inovar, para dar oferta aos seus consumidores e, portanto, tem gerado muitas dificuldades para quem quer crescer e evoluir. E por isso é que a nossa economia, durante muitos anos, este setor fica estagnado. E ouvindo assim esse diagnóstico e bem que o faz, a pergunta que todos os jornalistas colocam é que medidas, não é? Como é que nós podemos fortalecer aqui uma concorrência saudável e eliminar estas barreiras que existem no mercado? Eu diria, em termos de solução, nós perdemos um ano, estes últimos 7 anos da implementação do imposto, com aquilo que vimos no estudo. Eu diria, primeiro, o imposto tem que ser um imposto coerente, abrangente, e tem que ser tem que ser algo que tem que ser eliminado, que é o que cria esta concorrência desleal e o que facilita a entrada de importações paralelas no nosso país. Segundo, se queremos tratar de saúde pública, tem que ser algo que seja abrangente, coerente, também com aquilo que é o nosso país, e, portanto, levarmos todo o setor da indústria agroalimentar a ter metas de autorreformulação. E se essas metas forem cumpridas, seguramente vamos ter uma política de saúde pública eficaz e eficiente. Não muito temos bem. qualquer dúvida. E queria só ouvi-lo muito rapidamente sobre o turismo, não é? O turismo traz sempre aqui dados muito positivos, mas de alguma forma não mascara aqui fragilidades de base? Mascaras totalmente. Eu diria que o turismo tem sido um balão de oxigénio para manter os volumes mínimos do nosso setor. O que é facto é que este setor é muito dependente, é consumo imediato, portanto é muito dependente daquilo que é a nossa restauração, os nossos cafés, os nossos bares, os nossos supermercados e, portanto, quando temos mais turismo, o nosso volume cresce. Estamos a tocar aquilo que é a disponibilidade financeira dos nossos consumidores locais. Portanto, os outros que vão mascarando de alguma forma este volume, têm dado algum fôlego para podermos continuar a inovar e a crescer, mas mesmo assim, quando somamos tudo, o saldo ainda é negativo. Bom, Rafael Alves Rocha, aqui duas perguntas numa, basicamente, é perguntar a sua opinião, a posição da CIP em relação a estes dados relativos às importações paralelas, qual é o impacto que têm nas empresas portuguesas, nomeadamente no setor? Gostava de ouvir a sua posição. Deixe-me comentar 2 questões ou 3 que eu vi aqui que queria ressalvar. A primeira, eu recordo-me que quando foi criado este imposto, ele tinha, ele era focado neste caso concreto, mas a intenção era que mais tarde ele pudesse de tal maneira multiplicar-se num outro conjunto de produtos com o mesmo objetivo. Deixa-me só corrigir. Inicialmente, aquilo que nos foi dito, ele até podia ser extinto. Ia deixar a sua finalidade, ia ser concluída e, portanto, o imposto podia ser extinto. Portanto, poderia ser provisório, mas até agora, ao longo destes anos, continua a ser quase definitivo. Sim. Mas na altura em que ele foi criado, havia, também no legislador essa vontade sobre esse chapéu da saúde pública, depois de uma maneira de o abranger. E, de facto, não aconteceu e
E eu creio, e agora permitam-me usar aqui um palavrão, fundamentalismos nunca nos levam a boas soluções. E eu não sei se na altura foi algum fundamentalismo em função de uma certa conjuntura política da altura, mas o que é facto é que depois ele tinha a intenção de de uma maneira ser mais abrangente e tal não aconteceu, hoje é o único que permanece. Se calhar foi um fundamentalismo muito seletivo, não é? E isso ficará para a nossa interpretação. A segunda era dar nota do que está a acontecer com essa indústria e que é a panagem da indústria portuguesa, a sua capacidade de se reinventar. A indústria portuguesa tem passado realmente nos últimos anos, eu vou alargar até o termo anos, por diversas dificuldades e tem tido uma capacidade de se reinventar e uma resiliência extraordinária. E isso deve-se muito à capacidade dos nossos empresários em levarem o barco por diante e a não se deixarem coibir nem atemorizar por ventos e marés mais tempestuosos. E, portanto, eu queria deixar aqui um claro elogio à indústria portuguesa para essa capacidade de se reinventar e pela sua resiliência. A terceira questão era uma dúvida antes de ir à pergunta, e que nós defendemos sempre, enchemos muito a boca para dizer que a indústria portuguesa tem que se dedicar muito aos produtos de valor acrescentado, que de alguma maneira tem que ter essa capacidade de investigação, de inovação, de adotar tudo aquilo que são novas tecnologias. Nós, inclusive, damos sempre nota de que, o turismo é bom, mas não pode ser o alfa e o ômega do desenvolvimento português e, portanto, nós temos de ter alguma cautela quanto a isso. E há ali uma parte no estudo que ou eu não percebi, e provavelmente é essa a questão que está aqui em causa, eu não consegui percebê-la, que era, de alguma forma, havia ali uma nota para aquilo que era o crescimento do canal Horeca, em detrimento daquilo que era o consumo interno. E tantas vezes nós queremos que o nosso desenvolvimento não assente no consumo interno, mas que tenha a ver com internacionalização, exportações e por aí fora. Portanto, houve uma coisa que eu não apanhei, confesso, nessa nota que foi lá colocada no estudo, e depois se o Sr. Professor puder elucidar. Quer só esclarecer? Não, aqui a questão é, uma coisa é a exportação pura e dura, como nós estamos habituados e queremos promover o tal motor externo. Promover a exportação via turismo, é certo que nestes últimos anos tem parecido tudo positivo, mas o turismo é volátil. E se nós estamos a basear a nossa capacidade produtiva em algo volátil, pode, de repente, certos ventos empurrarem para o outro lado os nossos turistas e nós ficamos sem chão para nos prepararmos. Muito bem. E, portanto, é preciso apostar na diversificação das nossas cadeias de exportação, nomeadamente não dependemos apenas da exportação de cá, porque o turismo, as pessoas podem não perceber muito bem isto, mas o turismo contribui para a exportação. Só que é uma exportação, vou chamar assim um termo um bocadinho corriqueiro, mas é uma exportação preguiçosa, que é uma exportação que acontece no nosso território. E é diferente exportarmos no nosso território do que exportarmos, entrar em mercados internacionais e vender lá. Acabamos por estar muito mais expostos depois a esta volatilidade de quem vem e, portanto, estamos mais dependentes de quem vem do que da nossa vontade de impor nos mercados lá fora. E, portanto, eu diria que este é um ponto importante a destacar. Esta dependência do turismo pode pôr em causa depois a capacidade do setor crescer por si. A longo prazo, crescer por si, porque depois fica mais vulnerável ao que vem fora. Esclarecido. Sobre as importações paralelas, que creio que era... E sobre também aqui a questão do turismo, não é? A extrema dependência que a nossa economia tem a assentar muito no turismo, não é? Eu não vou partilhar quem o disse, aquilo que vou agora repetir, um embaixador que está na nossa capital, Lisboa, que um dia destes chegou a uma reunião que tivemos lá com ele e que dizia que o nosso modelo está tudo errado. Vocês querem apostar no turismo, está tudo errado. Eu não vou dizer qual era a alternativa que ele tinha, porque era uma alternativa bizarra, nesta altura, talvez seja o termo correto, mas para dizer que definitivamente, obviamente o turismo é uma atividade económica que temos que saudar, obviamente que é uma atividade económica que tem um peso muito grande na economia portuguesa,
O Portugal, fruto do turismo, nos últimos anos conseguiu dar um salto quântico em algumas áreas, isso é muito importante, mas como dizia há pouco também, não pode ser o alfa e o ômega do nosso desenvolvimento, e nós temos que nos dedicar mais a outro tipo de indústrias que possam paralelamente complementar essa panóplia que pode contribuir para o nosso desenvolvimento. O turismo, eu creio que nesta altura tem um peso excessivo talvez na economia portuguesa, e nós temos que encontrar outros caminhos para o nosso desenvolvimento que não podem basear-se apenas e só, como dizia bem, até porque o turismo está cá dentro e, portanto, de alguma maneira não há exportação. E depois eu até distinguia exportação e internacionalização. Exportar é mandar um contentor, seja do que for, para a Espanha, para a França, para a Finlândia, para os Estados Unidos. Internacionalizar é outra coisa, é estar lá, é conhecer a mentalidade, a cultura, é viver aquilo que, de alguma maneira, são as dificuldades que se sentem e vencer estes desafios. E, portanto, há uma certa confusão ainda do que é isso de exportar e internacionalizar, que era preciso nós, essa literacia que falámos há pouco, que é fundamental em Portugal, e ela falha em muitos campos. A literacia é algo que falha em muitos campos em Portugal. Sim. A nível alimentar, a nível financeiro. Temos todos que nos dedicar a isso. Importações, sobre as importações paralelas, eu diria... Muito rapidamente. Nós, Portugal, somos conhecidos, e não é aqui segredo para ninguém, como um bom aluno. Nós fazemos tudo bem, na hora certa, queremos ser sempre melhores que os outros nessa história de cumprir, e depois esquecemos uma série de coisas. E coloco Portugal hoje num universo bem maior, que é o nosso, mas que hoje é um problema que extravasa claramente as nossas fronteiras, e que é a Europa, e que é, nós estamos demasiado preocupados em, digamos, criarmos a nós próprios uma série de condicionalismos, e os outros estão a avançar. A avançar de uma forma rápida, veloz, muito célere. Hoje a Europa está a correr atrás de prejuízo, e Portugal tem que fazer o mesmo, e não podemos olhar só. Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que são, obviamente, as boas práticas, aquilo que são todos os princípios que hoje regem uma sociedade, mas que tem que avançar. Tem que haver economia, tem que haver competitividade, e sem isso não há país. E o Rafael dizia, Pedro, que nós, de facto, Portugal tem sempre aqui este estatuto de ser bom aluno, mas eu também diria que é o aluno que paga por norma mais. O que lhe pergunto é como é que se pode aqui lidar em termos fiscais com esta concorrência, com estas diferenças, nomeadamente em termos fiscais, não é? A vizinha Espanha é sempre aqui o exemplo. Eu acho que nós hoje vivemos, em termos globais, um problema seríssimo, que é um problema seríssimo que eu acho que daqui a uns anos, na história económica, vamos estudar como o trumpismo, não no sentido radical como hoje o conhecemos, mas em termos daquilo que foi a criação das tarifas e a criação de uma regulação do mercado, de um verdadeiro processo de desglobalização. Certo. Isto é, se nós durante muitos anos andamos a abolir tarifas, andamos a perseguir um conjunto de objetivos até relacionados com um crescimento sustentado por parte de todos os Estados, etc., nós hoje vemos claramente que estamos a erguer muros no sentido de criar blocos económicos, e aí concordo, eu acho que a Europa está um bocadinho a dormir à sombra da bananeira, na minha opinião, por falta de liderança política. Mas isto é uma opinião muito própria. Eu acho que nós temos um bloco americano que tem uma liderança política forte, gostemos ou não gostemos. Temos depois, temos a China, que é sempre um player muito, muito relevante, e nós, efetivamente, na Europa, gostamos de regulamentar. E penso que também era aqui que queríamos chegar. Nós estamos sempre a criar regras e depois importamos, por exemplo, matéria... ambiental também, não é? E depois, muitas das vezes, estamos a importar, por exemplo, matéria-prima cujos custos de produção são muito mais reduzidos por variadas razões, desde logo, muitas das vezes, por desrespeito por aquilo que nós consideramos que são direitos humanos, por um conjunto de outros fatores que nós não controlamos. E hoje nem conseguimos nós vivemos, até numa outra dimensão, nós vivemos hoje, por exemplo, realidades relacionadas com o comércio eletrónico, que faz com que nós, através de um computador, possamos fazer compras de quase tudo e mais alguma coisa, e não estamos preocupados se esses produtos foram produzidos por crianças de 7 ou 8 anos, ou então em regimes ditatoriais onde não há rigorosamente mais nada. Isto faz com que nós hoje olhamos para o mundo, e penso que o mundo está em mudança acelerada, e isto faz com que Portugal tenha que se situar no seio da Europa de uma forma, digamos, consistente. Eu concordo que hoje, mais do que exportar um contentor, nós temos que ter a capacidade de internacionalizar, e temos boas empresas em Portugal, e portanto poderemos ter essa capacidade de nos instalarmos, nomeadamente naquilo que é
aquilo que são os serviços, e aí nós somos, digamos, mais fortes. Fala-se muito na Europa numa necessidade de reindustrializar a Europa para ficarmos menos dependentes de outras geografias. Eu acho que Portugal, na Europa, tem que jogar, sinceramente, o jogo dos principais países europeus. Isto é preciso que na Europa rapidamente se crie um bloco económico forte, com posições fortes e uniformes, para podermos competir com um bloco americano e com um bloco, nomeadamente da China. E eu acrescentava em Portugal apostar aqui numa maior estabilidade regulatória e fiscal, sobretudo, não é? Também. Eu diria que sim. Por regra, todas as leis de Orçamento de Estado trazem novidades ao nível fiscal, não é? Umas são boas, outras são más. Aliás, ainda há pouco tempo, quase que se celebra quando se diz nesta lei de Orçamento de Estado não subiu nenhum imposto. Isto é motivo de celebração. Ou então até baixamos os impostos, como há bocadinho se falava, o caso do IRC, o caso do IRS, que tem tido descidas, digamos, simbólicas, mas que no bolso das pessoas e das empresas acaba por ter relevância e é sempre motivo de celebração sempre que a taxa de incidência é mais reduzida, e lá está, e cria aquilo que para mim também é muito importante. Se as famílias tiverem mais rendimento disponível, vão, em princípio e em tese, consumir mais. Certo, e se vão consumir mais, há um estímulo para a economia. Agora, falando só um bocadinho de um fator que há bocadinho falaram, que está relacionado com o turismo. Eu, por acaso, acho que o turismo em Portugal, atendendo à geografia e à localização de Portugal e ao atual contexto, eu acho que vai ter uma tendência para crescer. Se nós imaginarmos, por exemplo, o conflito do Médio Oriente, que neste momento existe, a quantidade de cidadãos do mundo inteiro que se podiam deslocar para os Emirados, para o Dubai, para fazerem muitas vezes negócios, ou muitas vezes turismo de negócio, até turismo, digamos, férias de família. Hoje em dia nós vamos sentir uma deslocalização para geografias mais calmas, que é o caso da Europa, e acho que nesse aspecto Portugal, Espanha, França e Itália vão tem de facto muito a oferecer, não é? A começar por, além do bom tempo, a segurança também é. E a verdade é que nós somos um povo muito hospitaleiro e, portanto, quem vem cá gosta de regressar, não é? Muito bem. E, Filipe, no fundo o que lhe pergunto é que lições, que contributo é que acha que este estudo que realizou, pode ter nos decisores políticos? Eu diria que a grande lição é a avaliação da política, ou seja, nós temos que começar a avaliar. Há uma medida introduzida, uma nova medida introduzida, o que é que acontece 5 anos depois? Qual é o problema desta avaliação? É que provavelmente 5 anos depois não está quem introduziu o imposto. Portanto, não tem, se calhar, interesse de avaliar quem introduziu o imposto. É outro partido, ou o partido ao lado. E, portanto, eu diria que a grande lição deste estudo é precisamente esta. É preciso estudarmos a fundo introdução, alteração, regulatório e perceber quais são os verdadeiros impactos destas alterações. E, portanto, só depois de percebermos estas alterações, agora temos material para discutirmos. Será que o imposto deve-se manter? Quais são as vantagens? Será que se cumpriu as vantagens? E agora temos estas vantagens, o que é que fazemos com elas? E eu não resisto a perguntar, para concluir, Márcio, o que é que vão fazer, de facto, com este trabalho em mãos? Vamos continuar o nosso trabalho, vamos continuar a dialogar com o Governo e que, de facto, consigam agora, com dados factuais, que era aquilo que nos faltava, podermos estar a ter um debate sério e honesto sobre a implementação deste imposto, o resultado, e poder ver quais são as possíveis alterações que se podem fazer a este imposto. Sendo certo que aqui o ideal é encontrar um equilíbrio entre a tal saúde pública, a competitividade e também a estabilidade fiscal e regulatória. Esta conversa demonstrou isso mesmo. Muito obrigada aos 4. Uma conversa improvável. Um aplauso, por favor, aos nossos convidados. É uma conversa improvável, mas que eu diria que foi tão esclarecedora que queremos acreditar que no futuro mais possam vir. Agradecemos também aqui a quem nos acompanhou e também a quem nos acompanhou à distância, seguramente com muito interesse. Até uma próxima oportunidade, até uma próxima conversa improvável. Boa tarde.